Vamos lá. Exames laboratoriais. Isso aqui vai ser um pouco, não vou ficar me atendo muito, mas eu vou me ater mais à doença que vem logo depois. Então, o que significa o VHS? Significa velocidade de sedimentação. Na verdade, é um exame para saber a sedimentação sanguínea, se há uma velocidade ou não. Basicamente, a presença de inflamação. Se eu parar sempre que está entrando gente, eu estou liberando aqui. Basicamente, a presença de inflamação ou mesmo infecção no organismo. No entanto, pode estar aumentado também determinadas neoplasias, como o tal de câncer, o câncer, né, e indivíduos idosos e gestantes. Essa hemossedimentação, ele mostra para a gente qual a velocidade, até num processo de cicatrização ou um processo do organismo tentar se refazer, tá? Um processo de reparação dos tecidos. O que significa PCR? Significa proteína C reativa. Ela também pode estar aumentada em caso de inflamação ou mesmo infecção no organismo. O médico solicitou um exame FAM, que veio como positivo. Isso significa que eu tenho reumatismo? Quer dizer, é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Não necessariamente. É importante saber o tipo, principalmente relacionado com algum dado clínico. Até 15% das pessoas sadias podem ter FAM positivo. É muito utilizado o teste de FAM para saber se tem problemas reumáticos e até é testado também o GAN, né? O GAN é mais para problemas respiratórios. O que é fator reumatoide? Isso que interessa mais para a gente. É um anticorpo que, ao invés de defender seu organismo, consegue lesionar tecidos do corpo. Então, é uma ação, na verdade, de um fator chamado HLA-B27, que aparece em vários casos de problemas reumáticos, onde esse valor no sangue estará aumentado. Como posso ter reumatismo se meu fator reumatoide é negativo? Isso também varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que o fator reumatoide está presente, mas ele não tem nenhum problema reumático. É importante lembrar que tem todas as doenças reumatológicas podem ter fatores reumatoides positivos. Por exemplo, eu tinha comentado, acho que foi na aula passada, eu tive um aluno em uma outra instituição que ele tinha o fator reumatoide aumentado devido à presença de uma doença, que nós vamos falar futuramente, chamada espondilite anquilosante, e sabia que o pai dele tinha. Quer dizer, sabe-se hoje que as doenças reumáticas, ou elas têm fundo emocional, né, porque elas podem ser disparadas. A gente sabe que as doenças autoimunes elas não são contagiosas, mas elas podem ter um fundo emocional por trás, ou mesmo um fundo hereditário. O caso dele é um fundo hereditário, porque o pai possuía a doença e eles tinham o fator reumatoide aumentado do sangue. Quer dizer, se existe essa possibilidade de se saber, através do sangue, que a pessoa tem a possibilidade de vir a ter uma doença reumática, por que não prevenir e tratá-la anteriormente ao problema? Tá? É o caso desse rapaz. Inclusive, hoje ele é formado em fisioterapia e conseguiu, através de um trabalho preventivo, isso foi uma orientação, que bom, fui eu que dei na época, ele hoje consegue bloquear a doença com medicações. O que é o fator C3 e C4? Não tem nada a ver com cervical, nada a ver. São responsáveis pela defesa do organismo, sua importância se dá principalmente em determinadas doenças reumáticas, como lúpus, por exemplo, que quando está em atividade consegue diminuir os níveis de C3 e C4 circulantes no sangue. Servem também para monitorar a atividade, como por exemplo o lúpus. É uma outra doença, nós vamos conversar sobre ela, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma outra doença que tem um fundo emocional forte, só que ela é complicada, por quê? Porque se não tratada adequadamente, ela leva até amputações. E vocês que futuramente vão tratar pessoas com algum problema reumático, sabe-se que toda doença reumática ela é de tratamento prolongado. Então, quando você vê um paciente com lúpus, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, as artroses em si, são pacientes que você vai ter tratamento durante a vida toda. Não tem cura, não se sabe a cura dessas doenças reumáticas.
Os exames laboratoriais devem ser utilizados como auxiliadores para o diagnóstico e o tratamento de doenças reumáticas. Deve-se sempre interpretá-los no contexto de uma história clínica completa ou de um exame físico bem realizado. Na verdade, os exames complementares, exame de sangue, urina, fezes e outros exames necessários, eles servem, na verdade, para comprovar o problema que nós estamos pensando ou estamos avaliando. E isso deve estar registrado na nossa ficha de avaliação. Todo exame que o paciente trouxer, exame de sangue, de fezes, urina, raio-x, qualquer que seja, o ideal é que você até xeroque o laudo que veio junto com o exame e coloque junto na ficha, para ter, na verdade, uma base de sustentação no que você está realizando. Alguns exames laboratoriais fazem parte desses critérios e podem contribuir... Só um instantinho que está entrando umas 2 pessoas. E podem contribuir para o acompanhamento dessas doenças. Lembrando que todo exame complementar ele tem uma validade de 6 meses. Apenas serve como histórico. Ok? Outros, apesar de não estarem inseridos nos critérios de diagnóstico ou de atividade de doença, são muito complexos. As doenças reumatológicas têm sua etiologia desconhecida, sistêmicas, e apresentam comprometimento de vários órgãos e tecidos, pulmão, rins, sistema nervoso central, pele, vasos. Existem doenças do tipo vasculite, existe doença pseudogota, doenças em que tem polirreumatismo. Nós vamos ver todas essas doenças durante o nosso período. Como resultado do desenvolvimento desses processos inflamatórios crônicos lesivos ao organismo, cuja intensidade está associada ao grau de implicação funcional dos mesmos. A maioria das doenças reumáticas, essa resposta inflamatória é desencadeada principalmente por mecanismos autoimunes, que envolvem a ativação de células do sistema imunológico e produção de anticorpos. Vamos novamente à mesma conversa, né? Da visão familiar das doenças reumáticas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, que são as osteoartroses. Apesar de ser uma doença reumática, ela tem um estudo, na verdade, de função de desgaste. Não se sabe por que esse desgaste acontece, não se sabe por que clinicamente isso gera esse desgaste. Sabe-se que pessoas que fazem uso excessivamente das estruturas musculares e articulares têm uma fundamentação em que esse desgaste é muito mais acelerado. Então, a gente está falando, por exemplo, de atletas. Os atletas de alto nível, eles têm um desgaste muito maior do que nós. Só que esses desgastes, dentro da reumatologia, têm uma relação muito íntima com excesso de peso, falta de atividade, seja de baixo impacto, alimentação inadequada, o uso excessivo, por exemplo, de álcool. Tudo isso são fatores somatórios que podem gerar comprometimentos orgânicos. E nós sabemos que o nosso corpo vai se desgastando progressivamente. O hemograma. Na investigação inicial, seu papel é ajudar na diferenciação entre processos inflamatório, neoplásico ou mesmo infeccioso. A anemia pode ser encontrada em várias colagenoses, regredindo após a remissão do quadro, sendo secundária à doença crônica. Sabemos que toda doença reumática ela é crônica, tá? Por isso que eu falei no início hoje da aula que é um paciente que vai estar com a gente durante a vida toda. Eu tive uma paciente com artrite reumatoide que eu a tratei durante 4 anos seguidos. Não tem jeito, gente. São tipos de doenças em que o acompanhamento do fisioterapeuta é constante, não tem jeito. A leucocitose, com predomínio de neutrófilos, quando eu der uma paradinha, sempre que tem colegas entrando, tá? Eu tenho que parar e colocá-los para dentro. Pronto. A leucocitose, com predomínio de neutrófilos, é encontrada em artrite idiopática juvenil, né? Ou seja, artrite reumática juvenil. É uma doença que nós vamos conversar porque ela compromete principalmente o músculo cardíaco, em especial as válvulas aórtica, a mitral e até a tricúspide.
Caso vocês tenham pessoas que tenham conhecimento, que tiveram artrite reumatoide juvenil ou mesmo também a febre reumática, eles podem ter necessidade de fazer troca uma dessas válvulas numa fase mais adulta. Isso tem que ter um acompanhamento do cardiologista, pelo menos a cada 6 meses. A trombocitopenia, ou seja, a baixa dos trombócitos, é mais comum no lúpus eritematoso sistêmico. Nos casos de artrite aguda, o hemograma com leucocitose, neutrofilia e desvios da esquerda pode surgir a tal da artrite séptica. Gente, qualquer momento, se precisar alguma pergunta, entra com o microfone, faz a pergunta, porque às vezes as dúvidas de um, a pessoa fica com medo de perguntar, pode ser dúvida de outros, tá? Por favor. Paciente com artrite crônica, sem etiologia definida, deve ser submetido a exames hematológicos seriados. A queda dos níveis de hemoglobina e a presença de pancitopenia, ou seja, a diminuição do número de todos os elementos figurados do sangue, como hemácia, leucócitos e plaquetas. Isso é um motivo de que o organismo não está reagindo ao problema, tá? Quando há decréscimo dessas células. Ou o estado orgânico assim caracterizado como panhematopenia, ou seja, é uma diminuição das hemácias. Não confundir isso com problemas de hemácias em diminuição, né? Ou linfocitose com atipia, são sinais de doenças linfoproliferativas. Urina tipo 1 é utilizado tanto para diagnóstico como acompanhamento de pacientes com doenças de colágeno, que é o caso, por exemplo, do lúpus, tá? Os achados de proteinúria, leucocitonúria e hematúria podem estar relacionados ao lúpus, assim como ao uso de anti-inflamatórios não hormonais com artrite infantil juvenil, ou artrite juvenil, ou artrite infantil juvenil. Tem várias formas de se proceder. No acompanhamento dos pacientes de lúpus, a sedimentoscopia urinária é de grande valor, assim como a dosagem de proteinúria em 24 horas e o clearance de creatina. Esses são testes que são feitos com 24 horas para ver a sedimentação. Aqui eu botei um link, depois vocês vão ter acesso a isso. Vocês podem fazer uso de calculadoras para saber o nível de creatinina orgânica. Enzimas musculares, como a desidrogenase lática, isso é para saber se a pessoa tem tensões orgânicas, né? Porque a hidrogenase lática prenuncia que a pessoa tem tensões musculares, e isso pode prejudicar muito o tratamento da gente. A creatinofosfoquinase estão elevados da dermatomiosite infantil, servindo também para o parâmetro para acompanhamento dessa doença. São certos exames que nos fazem dar valores para saber o andamento do nosso tratamento. Velocidade de hemossedimentação, o VHS, reflete o resultado de movimento, sedimentação hemácia em fase aguda. Grande parte das doenças reumáticas tem o VHS aumentado quando ele está no momento agudo da doença. Quem está com o microfone aberto, poderia fechar, por favor? A presença do VHS normal praticamente descarta o diagnóstico de febre reumática aguda, com exceção da coreia de Sydenham. A coreia de Sydenham são movimentos involuntários, principalmente de membros superiores e às vezes de membros inferiores, em que a pessoa tem umas contrações involuntárias que parece que o cara está louco, está maluco. Então, ele tem umas contrações e faz abdução do braço. De vez em quando ele tem uma contração, faz uma rotação externa do quadril. Então ele faz os movimentos totalmente involuntários. Isso é a coreia de Sydenham. Fator reumatoide. Há 40 anos foi descoberto que os soros dos pacientes com artrite reumatoide aglutinavam hemácias de carneiro sensibilizados com anticorpos de coelho, anti-hemácias de carneiro. Até pouco tempo atrás, grande parte das doenças, ou grande parte das vacinas, inclusive, ou grande parte dos exames, não eram feitos em seres humanos, eram testados em animais. Por exemplo, o soro antiofídico para mordida de cobra, ele é colocado como anticorpos no sangue do cavalo. Não sei se vocês sabiam disso. Tem muitas vacinas, muitos soros, muitos remédios que são colocados em animais, por eles possuírem esses tipos de anticorpo, nos favorece.
A positividade do fator reumatoide na artrite reumatoide ou mesmo na artrite infantil juvenil poliarticular é um indicativo de mau prognóstico funcional da evolução para as erosões. As erosões são as más formações ósseas e as deformidades que nós vamos aprender com o nome de panos. Esse teste também pode ser positivo em outras doenças, como lúpus, infecções crônicas em 5% da população adulta normal, que é uma incidência bastante alta. Os anticorpos antinucleares podem ser observados em pacientes com doenças reumáticas, infecciosas, inflamatórias, neoplásicas e após o uso de medicamentos. Tem certos medicamentos que, certos exames de sangue ou certos exames complementares, existe a necessidade da informação até para o laboratório do uso de tal medicamento que a pessoa está fazendo uso, porque isso pode mascarar ou até problematizar a resposta final do exame. Alguma pergunta sobre essa parte, gente? Sobre exames complementares, exame de sangue, exame de urina? Não, professor. Não. Podemos seguir, então? Ok. Sim. Eu afirmo que a osteoartrose vai um dia da nossa vida nos afetar. Eu afirmo que não se sabe por que esse problema vem a surgir em praticamente, vamos chegar perto dos 100% dos seres humanos. A não ser que a pessoa viva dentro d'água ou viva num local onde ela não tem a ação da gravidade. Impossível isso, tá? Mas as artroses em si, as osteoartrose, hoje chamamos também de osteoartrite, elas são de quadro inflamatório. Nós sabemos que toda doença reumática, elas são mais complexas e dolorosas quando a temperatura está mais baixa. Então você vê que com uma pessoa, por exemplo, que mora na Europa, nos Estados Unidos e em alguns locais, o que ela sofre com o frio, tá? Apesar que no Rio de Janeiro, desculpa, mas essa temperatura nossa aqui é fresquinho, de frio não tem nada, tá? De frio não tem absolutamente nada. Frio, segundo dados físicos, né? Frio é quando você tem uma temperatura inferior a 10 graus. Então nós estamos numa temperatura tépida, entre mais ou menos 15 e 20 graus. Apesar que hoje a temperatura subiu até um pouquinho, né? Chegou acho que 28 graus hoje, até um pouco quente, né? Mas a osteoartrose, ela pode acometer praticamente qualquer articulação. Então nós falamos, e vamos ver, independentemente de cada uma, quando eu tenho artrose, por exemplo, na coluna, nós chamamos isso de espondiloartrose. Os famosos osteófitos, que o leigo chama de bico de papagaio, na verdade, são desgastes provocados de contato entre estruturas ósseas que levam à formação dessa forma inadequada dessa ponta óssea. Então, na coluna nós chamamos de espondiloartrose. Então, espondiloartrose cervical, espondiloartrose da vértebra tal, espondiloartrose lombar da vértebra tal, né? E a própria continuidade, o aumento do tamanho desse osteófito, ele pode até mesmo se fundir a outro osteófito e deixar falta de mobilidade naquela região. Então, nas mãos, por exemplo, também é muito comum, a minha está até começando já em alguns dedos, chama-se risartrose. A artrose dos dedos da mão chama-se risartrose. A artrose também pode estar contida na região dos joelhos. Nós chamamos isso de gonartrose. Gona é joelho, artrose de joelho. Também pode acontecer artrose no quadril, coxa artrose. Então são as mais comuns. Inclusive a incidência de gonartrose ataca mais o sexo feminino e a coxa artrose ataca mais o sexo masculino, tá? A espondiloartrose e a risartrose é comum aos dois sexos. A osteoartrose, toda doença reumática, ela tem uma siglazinha, tá? LES de lúpus, AR de artrite reumatoide, OA de osteoartrose. É uma doença degenerativa, osteoarticular, crônica e progressiva, de etiologia
multifatorial, que se manifesta por artralgia, ou seja, dor articular, rigidez, limitação da função articular com perda progressiva e reparação inadequada, ou seja, o organismo tenta reparar aquela estrutura que se formou inadequadamente, mas ele não consegue. A remodelagem osso-subcondral é totalmente disforme. É uma doença que ainda não tem cura e tampouco certeza de etiologia, quer dizer, ninguém sabe por que ela surge. Existe uma teoria, não é uma certeza, mas é uma teoria, que há uma possibilidade, em um momento da vida, em que o líquido sinovial, que é protetor, comece a não mais proteger o organismo. Então, ele na verdade, ele não deixa que o organismo tenha essa função que o próprio líquido sinovial tem, que é proteger as articulações e evitar o desgaste. Então, você vê, por exemplo, eu acho que todos vocês têm vovós ou vovôs, ou alguém na família um pouco mais idoso, o joelho extremamente inchado, volumoso, muito líquido ali com edema. A dificuldade pela manhã, quando a temperatura está mais fria, em movimentar as estruturas articulares, tá? É que a gente chama de rigidez matinal, e isso vai com o dia, vai melhorando. Então, uma orientação até interessante que pode ser dada às pessoas, a conhecidos, amigos, é colocar uma bacia com água quente, com uma esponja, tá? Fazer movimentos de flexão e extensão com água quente, porque a gente sabe que a água quente ela é relaxante, ela melhora a extensibilidade dos tecidos, ok? Então existe, na verdade, uma visão de uma cartilagem que sofre uma erosão, tá? Com essa erosão... Oi, pode falar. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho, só para tirar uma dúvida. É que você falou, no caso, que a água quente é boa, é relaxante, né, para a extensibilidade, né, do músculo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um dentista que trabalha comigo, ele tem problemas de coluna. Sim. Assim, ele sente dores, né, algumas dores nas costas. E ele falou que o fisioterapeuta passou para ele gelo. Vamos lá. Para poder melhorar. Tudo bem. Só que assim, não é uma coisa que ele está sentindo agora, ele já sente há um bom tempo, por causa das posições que ele trabalha. Sim. Ou seja, não é só o tratamento através da termoterapia. E a postura, onde fica? Não adianta ficar aplicando gelo, aplicando bolsa de água quente. Isso aí. E a postura, como é que fica? Então... Eu queria só ouvir a sua opinião sobre, para eu tirar a dúvida que eu fiquei... Mas eu vou chegar lá. Tá. Imagina uma coisa, você tem várias técnicas, né? RPG, LGDS, LDG e outras técnicas posturais que é a escola francesa. Tá? Então, eu digo sempre, o que adianta você promover a melhor postura do indivíduo se ao sair do tratamento ele faz tudo errado? Então, na verdade, não é só o tratamento, é a conscientização também postural, porque você está junto com a gente, às vezes, sei lá, 40 minutos, 1 hora, e as outras 23 horas? O que diz naquelas 23 horas? A forma de sentar, a forma de levar uma carga, a forma de dormir, tudo isso pode estar influenciando, tá, numa postura. Eu sei que a postura do odontólogo é péssima, é horrível, mas a influência da postura também tem um fator. Outra coisa, fase aguda, inicial, o gelo é melhor. Fase crônica, a água quente é um pouco melhor. Tá? Então, por quê? Geralmente na fase aguda, existem algumas estruturas que foram rompidas. Alguma coisa ali não está legal. A parte muscular, às vezes, aconteceu algum problema ali. O gelo é melhor, porque a água quente vai fazer dilatação e pode aumentar até o edema naquela região. Então, nesse momento, se ele estiver numa fase crônica, se essa dor é permanente, eu acho que o calor é melhor para ele. Existem hoje uns aparelhos, né, como se fosse quase com um pano, né, ou uma coisa plástica que você pode revestir com um pano, que é um calor bem superficial, legal, gostoso, relaxante. O infravermelho, se souber fazer uso adequadamente, ele causa relaxamento. Tá? Então, existe forma, eu tenho que pensar. É um momento agudo, eu vou dar mais ênfase na eletro e na termo. É um momento crônico, eu vou dar mais ênfase na cinesioterapia. As técnicas que eu tenho, as mobilidades, os movimentos de mobilidade, é assim que eu tenho que pensar como fisioterapeuta.
Porque fica todo mundo pensando só em ultrassom, em TENS, em ondas curtas, em gelo. Não é só isso. Eu não sou contra a utilização de eletro nem termo, nem absolutamente. Eu sou contra o excesso. O pessoal acha que aparelho é a melhor coisa do mundo. Nem sempre. O aparelho não vai ficar ligado em você. O que fica ligado em você é seus músculos equilibrados, as suas articulações bem equilibradas. É isso que você tem que pensar. Concorda? É isso. Ele disse que estava sentindo muita dor, que agora ele atende na clínica da família e lá tem fisioterapia. E ele falou que o fisioterapeuta aplicou, no caso dele, microcorrente o dia todo. Deixou ele na microcorrente o dia todo. Aí ele falou assim, até me deu um alívio. Realmente eu não tô sentindo mais tanto. E depois? Eu falei, mas o que ele... Aí eu falei, e o que ele passou mais? Aí ele falou assim, ele recomendou para que eu tomasse banho gelado, optar por banho gelado no vez de quente, porque ajuda. Eu falei, não dei opinião, porque assim, eu não quis falar que eu não tenho nem conhecimento tamanho para isso, né? Mas eu achei estranho. Pessoal, olha só. Eu estou te perguntando para tirar dúvida. Eu estou conversando com vocês em alunos de 6º e 7º período. Você já tem condição de começar a raciocinar e dar orientações. Não é que você vá tratar, mas você pode dar orientações. Primeiro que você não pode tratar ainda. Para você tratar, você tem que ter com um fisioterapeuta do seu lado como seu supervisor. Se alguém está fazendo isso, está cometendo um erro gravíssimo que, se for denunciado, pode ser até jubilado da faculdade. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou avisando que eu já tive 2 casos que eu soube de pessoas que estavam fazendo tratamento, alunos de outra instituição, e colegas foram lá e botaram o bico para fora, o conselho foi lá e pegou. Aí ele tem que comunicar a instituição fica sabendo, tem que puxar a orelha e o cara é quase que expulso da faculdade. Não façam isso. Agora, uma orientação, olha, eu acho melhor por causa disso, por isso que é importante, você tem que estudar sempre. Eu falo isso muito. Fisioterapeuta que formou, acha que está sabendo tudo, não sabe. Eu estou o tempo todo estudando, a todo momento eu estou estudando, a todo momento eu estou fazendo cursos. O que eu falei na semana passada, não sei se foi com vocês ou foi na outra turma, tá? Eu estou fazendo 3 pós-graduações ao mesmo tempo agora. Eu fiz 3 cursos agora nesse momento da pandemia. É aproveitar o tempo e se aprimorar. Eu estou me aprimorando, estou aproveitando meu tempo e me aprimorando. Então, é só pensar um pouquinho. O frio não é constritor? Constritor. O gelo não é dilatador? O frio é constritor, o quente é dilatador. Só que, quando você tem a ação do gelo, ele tem uma vasoconstricção absoluta e ele faz uma vasodilatação relativa, porque o organismo não só pode ficar só constritando, não. Ele reage de uma forma, tem os livros falando sobre isso. Ele reage de uma forma porque ele volta a dilatar de alguma maneira. Só que ele não volta àquele valor anterior. Por isso que se dá um intervalo, pelo menos, entre 1h30 e 2 horas para uma nova aplicação. O organismo tem que se recompor novamente para que você faça uma nova aplicação, que é o trabalho intensivo do gelo, na semana inicial. É interessantíssimo isso. Mas, está na fase crônica, o gelo pode ser utilizado, mas eu acho que quando a pessoa está com dor, o calor é mais relaxante. Um infravermelho, uma bolsa de água quente, um banho quente, é mais relaxante do que o banho frio. O banho frio o cara entra em tensão, porque a temperatura não está para um banho frio. A pessoa entra em tensão, começa a fazer espasmo. Pode aumentar a dor. Então, a gente tem que raciocinar por esse lado. Por isso que quando a gente explica uma coisa para uma pessoa, eu tenho que ter base científica, eu tenho que ter base fisiológica, eu tenho que ter o conhecimento fisiológico do que o que responde ao meu organismo. Ligar um aparelho e desligar é fácil. O entendimento fisiológico é que é o legal. O que aquele aparelho está fazendo no meu organismo? O que o meu organismo responde quando eu uso o frio, quando eu uso o calor, quando eu uso uma corrente elétrica? É isso que vocês têm que entender. O protocolo de ligação, de como colocar, de como ligar, né? É fácil. Agora, o que está só um minutinho. O que está levando ao meu organismo aquela resposta? Quem falou? Quem foi? Me chamaram aí? Professor? Pode perguntar. Isso também vale para canelite? O que é canelite?
para começar. Então, uma dor por movimentos repetitivos, pode ser assim? O que é canelite? Me diga. Então, não sei te explicar. Eu também estou te perguntando, direito, eu também não sei. O que é canelite? Eu não conheço isso. Então, Estou brincando contigo. Eu sei que as pessoas dizem que canelite é doença na canela. Isso não existe, tá? Isso não existe, ok? Existe sim uma dor muscular no tibial anterior relacionada ao movimento repetitivo. Beleza. Canelite não existe, pelo amor de Deus. Isso não existe. Vulgar. É um termo do povão. Pra gente, não. Existe o quê? Uma dor muscular relacionada ao movimento repetitivo no tibial anterior. Canelite não existe, gente. Esse termo não existe. Pelo amor de Deus. Sempre, gente, sempre se mantenha no termo técnico. O paciente falou, canelite. Beleza. Senhor, quantos movimentos repetitivos você realizou para estar com essa dor muscular nessa musculatura? Ok? Está naquela fase aguda doendo muito? Gelo, aí é gelo. Agora, lembre-se que tem pessoas que são alérgicas a gelo. Tem que fazer o teste de Baruch, o teste do branco antes. Vocês estudaram isso? Não. Vocês sabiam que o gelo pode ser alérgico e causar até gangrena na pessoa se não souber fazer o teste? Sabia não. Vamos lá. Já que a gente entrou no assunto, vamos lá. Existem dois locais onde o local é mais esbranquecido no nosso corpo. Região external, antebraço na parte superior do antebraço, a parte anterior do antebraço. Você pega seu polegar, passa 3, 4 vezes desde o punho até quase o cotovelo. 1, 2, 3, 4 vezes. Após essa fricção que você fez na região, espere um pouquinho, 30 segundos, 1 minuto, olha o antebraço da pessoa. Se ficar vermelho, teste é negativo. Se não acontecer nada ou ficar roxo, não aplique o gelo. A pessoa é alérgica. Você pode promover ali uma vasoconstricção absoluta e absurda e promover ali uma perda tecidual. Olha o erro aí. Professor. Fala, Rosa. O gelo também é contraindicado em diabéticos, né? Diabetes, lúpus, artrite reumatoide juvenil. Não se faz uso. É a história do gelo. O gelo, ele tem uma contraindicação absoluta e uma contraindicação relativa. Contraindicação absoluta nesses 4 casos que eu falei. Diabetes, lúpus, artrite reumatoide juvenil. Contraindicação absoluta. Só um instantinho, Larissa. Contraindicação absoluta. Não faça de forma nenhuma. Contraindicação relativa. Nas outras articulações podem ser utilizadas. Cotovelo, joelho, quadril. Pode. Larissa, pode falar. Meu pai é diabético. Quando ele tá com muita dor no joelho, né? Porque ele é professor de natação. E às vezes o joelho dele tá inchado e ele faz 20 minutos de gelo. No joelho pode. O problema são as extremidades. Lembra? Na extremidade nós temos vasos de pequeno calibre onde existe anastomose. A anastomose é a mudança de um vaso A para um vaso B, ou seja, de uma arteriolazinha, um capilar arterial para um capilar venoso. Então, se você faz o vasoconstrição, você diminui a oxigenação naquele tecido. Lembra que o diabético, ele tem vasculite diabética. A vasculite diabética é o comprometimento circulatório, principalmente nas extremidades. No joelho pode? Beleza. Pode no cotovelo? Beleza. Mas observação o tempo todo. Sim. Ok? Obrigado. Professor. Oi? Professor. Pode falar. O que é mais indicado para tendinite calcária? Tendinite calcária, ombro, né? Tendinite calcária? É isso. Existe uma técnica hoje que não sei se vocês já viram, um aparelhinho que ele fica quase que bombeando o movimento. Já viram isso? Você liga ele faz um movimento de bombeamento.
Bom, a tendinite calcária, geralmente, ela é de fundo cirúrgico, inicialmente. Primeiro é cirurgia, tá? E depois é tratamento. A tendinite calcária pode ser... Oi, fala. Pode falar. Mas, a princípio, assim, para pelo menos alívio da dor, é mais indicado o gelo ou água quente? É o mesmo caso, A compressa quente, na verdade. Está na fase aguda, o gelo é melhor. Está na fase crônica, para relaxar, o quente é melhor. Tá? Ou faz o contraste. É porque o ortopedista... Pode falar. É porque o ortopedista tinha passado quente, aí eu achei esquisito. Eu achei que, na verdade, seria o gelo. Se eu tenho uma retenção de movimento, é sinal que eu tenho uma contratura da musculatura. Ou seja, o manguito rotador está todo contraturado ali, porque eu não estou tendo amplitude total de movimento. Então, eu tenho que fazer com que haja um relaxamento naquele ombro para melhorar a amplitude. Então, o quente ali é melhor nesse momento. Tá? Numa fase aguda, está com muita dor, aí o gelo é melhor. Tá? Mas sempre olha, por exemplo, o meu antebraço está vermelho. Então, estando vermelho, eu não tenho alergia ao gelo. Então, o meu teste foi negativo, então eu posso usar. Ok? Eu digo para vocês que 90% dos fisioterapeutas não sabem desse teste. Chama-se teste do branco ou teste de Baruch. B-A-R-U-C-H. Baruch. Teste de alérgico do gelo. Então, você vê, o cara cai e todo mundo pega gelo. Será que ele é alérgico? Será que ele pode ser aplicado gelo? Você perguntou para ele se ele tem diabetes, se ele tem lúpus, se ele tem artrite reumatoide, se ele tem algum problema. Quer dizer, essas coisinhas não sai colocando de uma vez logo, não, porque pode se dar mal. Esses conhecimentos a gente tem que saber. Vocês vejam a abrangência, gente, no fisioterapeuta. Vejam a abrangência do que é a saúde. Vejam a abrangência de estudo que nós temos que ter para ter o conhecimento que, na hora certa, agir de forma correta. Quantas coisas vocês têm que estudar. Por isso que eu falo, gente, de vez em quando, um assunto que eu estou falando aqui, vai lá, pega um artigo. Por isso que eu estou colocando artigos lá dentro do portal para vocês lerem. Pouquinho, 2, 3 artigos. Poxa, hoje tem muita coisa para a gente ler, muita coisa para a gente aprender. Você abre hoje, tem artigos novos, publicados há um mês atrás. Tem muita coisa nova para ler. Incidência. Geralmente associado ao envelhecimento, o problema é mais frequente nas articulações de carga, ou seja, joelho, quadril, coluna, ok? Nas mãos é mais por movimento, excesso. Ou seja, naquelas que suportam mais peso, como pés, quadril, coluna, principalmente os joelhos. Estudos mostram que 6% da população acima dos 30 anos já apresenta sintomas de artrose no joelho. Imagina um atleta, por exemplo. Um atleta, por exemplo, que tem um desgaste diário articular, o comprometimento que ele possa vir a ter na vida dele. Acima dos 45, os casos sobem para 28%, sendo 16 deles pacientes com quadros de dor e limitação motora. Obesidade e excesso na prática de esporte. Estou falando de excesso, não é para não praticar o esporte, é a excedência, né? Eu tenho tido muitas pessoas entrando em contato comigo lá no canal, lá do YouTube, tá? Perguntando que está com dor muscular, dor articular. Aí a pergunta clássica, há quanto tempo você não faz exercício? Ah, eu estou parado há 4 meses. Aí você quer sair esmerilhando de uma vez só no primeiro dia logo? Nosso corpo tem adaptações e readaptações. Isso é um dos princípios fisiológicos. A adaptação fisiológica depende de cada um. Tudo bem. Aí você fala assim, eu tenho uma memória biológica que me fornece o retorno à atividade. Tudo bem, mas você está descondicionado fisicamente, o seu organismo não está adaptado àquela forma de trabalho que você voltou a fazer. Tudo se adapta. As dores musculares são lesões que você provocou, mas tem que ser progressivamente. Se você sentiu dor muscular no dia seguinte que você retornou a fazer a atividade, é sinal que você exagerou. Ninguém sai correndo no primeiro dia. Primeiro você caminha, depois você aumenta a velocidade, depois você aumenta o espaço, aí você começa a correr 1 minuto, andar 5 minutos.
Aí corre mais 1 minuto, anda mais 5 minutos. Depois você começa na outra semana a correr 2 minutos e andar 4 minutos. Aí corre mais 2 minutos, anda mais 4 minutos. Aí depois na outra semana você começa a correr 3 minutos e andar 3 minutos. Até que você consegue correr 5 minutos e andar 2 minutos. Até que você consiga correr 10 minutos, depois 12 minutos, 15 minutos. E assim vai. Ninguém sai correndo no primeiro dia. No dia seguinte está todo quebrado. A osteoartrose é uma doença reumática, mais frequente em toda a população mundial. No Brasil, a doença atinge cerca de 16,2% da população, sendo responsável a 30% a 40% de todas as consultas no laboratório de reumatologia. Gente, 16% da população, nós estamos falando aí perto de 32 milhões de brasileiros. É muita gente. É muita gente com artrose e artrite. A osteoartrose ocupa o 3º lugar na lista de causas pelas quais os segurados da Previdência Social recebem auxílio-doença. Tem que comprovar para receber esse auxílio-doença, tem que ir para uma perícia para comprovar o problema, para que ele receba esse auxílio-doença. E em alguns casos graves, até mesmo aposentadoria, ok? Até mais cedo que outros. 10% da população mundial, né, apresenta osteoartrose. Aqui 22 milhões, na verdade, foi um país, eu tirei essa informação. Então, nós temos, na verdade, um processo de perda da cápsula que envolve, ou seja, a membrana articular. Essa membrana articular vai se perdendo com o tempo, vai se dissolvendo com o tempo, vai se perdendo a função e vai formando um osso análogo, uma ponta de um osso. Tá? Em alguns casos, até mesmo, a fragmentação de pequenas estruturas ósseas ficam dentro da articulação e a sensação que o paciente passa para a gente é que parece que tem areia dentro da articulação. Essa areia, na verdade, são pequenos fragmentos que se dissolveram desse osso e não são reabsorvidos pelo organismo, ficam dentro da articulação, com essa sensação de ranger, de coisa triturando dentro da articulação. A osteoartrose é pouco frequente antes dos 40, 45 anos e tem alta incidência após os 60. Não há diferenças significativas da incidência da osteoartrose em relação à raça, região ou correlação urbano-social. Pode dar em qualquer raça, em qualquer pessoa, em qualquer faixa, a nível até financeiro. Então, ela pode acometer a coluna, ela pode acometer a coxa femoral, ela pode acometer as mãos, os dedos das mãos, os dedos dos pés, os joelhos, tá? O mais comum, geralmente, é coxa femoral, joelho e coluna. Coxa femoral, joelho e coluna, são os mais comuns. Coluna, então, a incidência é maior. De uma forma geral, a doença incide mais em mulheres. No entanto, há uma distinção entre os sexos. O acometimento de mãos e joelhos acomete mais as mulheres e o acometimento do quadril predominantemente é dos homens. Eu tinha falado isso anteriormente. Então, existe uma suscetibilidade individual, como casos de hereditariedade. Alguns autores falam que a osteoartrose é hereditária. Fatores hormonais têm relação. Quanto mais cedo você tem o decréscimo de hormônios circulantes, mais cedo você poderá vir a ter problemas de alterações ósseas. Obesidade está contido também. Massa óssea, ou seja, você não tem o costume de fazer atividade física, que é um dos motivadores da formação óssea. Você não tem o costume de fazer uso do sol pelo menos 15 a 30 minutos diário. A hipermotilidade, ou seja, se você se movimenta muito agressivamente e excessivamente, você pode gerar um desgaste. Opa, desculpe. Doenças metabólicas, como o uso de corticoides, pode ser um acelerador. E também, além da suscetibilidade individual, de fatores mecânicos, como macrotraumas, ou seja, quedas, fraturas repetitivas, traumas repetitivos localizados, sobrecargas esportivas,
aparelhos de musculação em excesso, cargas excessivas. Nosso corpo não foi feito para receber carga excessiva, ele foi feito para dar mobilidade e consistência, carga excessiva não. E alterações biomecânicas, ou seja, problemas posturais de joelho, problemas posturais de quadril, né? Os famosos coxas valgas em excesso, coxas vara em excesso, joelhos flexos, joelhos recurvados, tudo isso causa desgastes, tá? Então são as alterações biomecânicas que podem acelerar o processo de artrose. Os principais fatores de risco para as osteoartroses são o avanço da idade, também tem relação com o avanço da idade, a imobilidade, né? É aquela história do nem tanto nem tão pouco, é o excesso ou a ausência, né? O excesso pode prejudicar, mas a ausência também. Predisposição genética, alguns autores já falam sobre isso, o estresse mecânico, a repetitividade, o desgaste articular, a inatividade e o sedentarismo. O envelhecimento pode levar à diminuição da função condrocitária e da elasticidade dos tecidos periarticulares, ou seja, a formação de novas células como os osteoblastos e os osteoclastos. Acredita-se que o processo da osteoartrose resulta, em geral, do grau de estresse sobrecarga mecânica, que é aplicado sobre a articulação e da capacidade ou da habilidade dessa articulação em resistir ao estresse. Segunda-feira, na aula de fisioterapia do trabalho e preventiva, a lei diz que o ser humano, o homem, pode carregar até 50 quilos, lá na CLT, tá? E a mulher até entre 20 e 25 quilos. É desgastante. Imagina você fazer isso, sei lá, 3, 4 horas por dia, somados semana a semanas, mês a mês, anos e anos. É um fator, sobrecarga. Então, existem fatores sistêmicos e fatores biomecânicos, né? A idade, o sexo, a etnia, que não importa, os fatores genéticos, o sexo em relação com mãos e joelhos no sexo feminino e o quadril no sexo masculino. Fatores hormonais, ou seja, a baixa ou a utilização excessiva deles. Fatores metabólicos, ou seja, o decréscimo desses hormônios, por exemplo. Fatores nutricionais, no caso a obesidade, né? O peso corporal, as lesões, deformidades adquiridas, ou seja, fraturas excessivas ou mesmo as alterações biomecânicas, né? Como já falamos. Os fatores ocupacionais, ou seja, a atividade de carga excessiva durante meses e anos na vida do trabalhador. As práticas esportivas, principalmente quando se visa a performance, ou seja, qualidade do movimento de alto nível, e força muscular inadequada. A etiologia. A sobrecarga mecânica pode ser decorrente de uma lesão articular prévia, uso repetitivo da articulação, atividade intensa física e obesidade. Esta última promove um aumento da coaptação. Coaptação é ligação, tá? União, tá? Decoaptação é afastamento, coaptação é união. Articular com prejuízo à nutrição cartilaginosa. Se eu tenho coaptação, eu tenho desgaste. O aumento de peso faz maior contato das extremidades ósseas numa articulação, aumentando o desgaste. A osteoartrose pode ser classificada em primária ou idiopática, quando sua etiologia não é bem definida, ou secundária, quando existe uma doença causadora do processo osteoartrósico. As osteoartroses primárias podem se apresentar em 4 tipos clínicos. Vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui, antes de falar de cada uma delas, o desgaste ósseo e a liberação das estruturas por esse desgaste, a formação de osteófitos. A osteofitose, na verdade, é o tal do bico de papagaio, tá? Então, existe a forma erosiva inflamatória, que é a mais comum, a generalizada, que é a tal da síndrome de Kilgreen, a condromalácia de patela, que é uma doença mais pelo lado da traumatologia, pelo mau posicionamento da patela, causando um desgaste na face patelar, a dificuldade principalmente em movimentos de planos inclinados, principalmente em subida, né? Subir escada, subir rampas, e a hiperostose idiopática difusa, ou seja, a hiperostose, a desgaste, a estrutura que não tem fundo, não se sabe por quê, mas ela atua em todas as articulações, é difusa. A escala modificada de Kilgreen, né, fala sobre as alterações radiográficas, de 0 a 4. Quando eu tenho o valor 0,
não há alterações radiológicas. 1. Osteófito anterior. 2. Osteófito anterior com possível estenose, esclerose após os platôs. 3. Osteófito moderado, estenose, esclerose nos platôs. Platôs são regiões de contato. 4. Osteófitos múltiplos, estenose severa, esclerose severa dos platôs. Geralmente, na escala de Kilgren, o nível 4 é cirúrgico, tá? Porque já houve um desgaste muito grande na articulação, a pessoa tem dores tremendas durante muitas partes do dia, durante meses e anos, aí só mesmo uma artroplastia para resolver. Daqui a pouco nós vamos ver uma cirurgia de artroplastia, vocês vão ver que, na verdade, a fisioterapia, nesses casos, ela é primordial, porque 24 horas depois o paciente já tem que estar em pé, se é uma cirurgia de quadril, de joelho ou as articulações de membros inferiores. Algumas doenças, como displasias ósseas e cartilaginosas, acromegalia, que é o aumento do volume craniano, doenças de deposição, aqui nós estamos falando da acromegalia, não estamos falando da doença de Paget, a osteite deformante, nós vamos conversar sobre ela também. Doenças por deposição de cristais de urato monossódico, aqui é a polimialgia, o pirofosfato de cálcio também, a polimialgia, a artrite reumatoide, uma doença deformante, o diabetes mellitus, a doença de Paget, a osteite deformante, a arteriosclerose, necrória séptica, a hemofilia e o hipotireoidismo. Tudo tem relação com a etiologia da osteoartrose. Traumas como entorse repetitivos, fraturas intraarticular repetitivo, as meniscectomias, ou seja, a retirada do menisco, aquele amortecedor natural, que são as fibrocartilagens dos meniscos, eles começam a não ter mais. Então, aumenta o processo de contato osso com osso e o desgaste. Por isso, se faz uso das artroplastias exatamente para tentar minimizar esse processo de desgaste e a dor excessiva que o paciente está tendo. Então, vocês vejam aqui, ó, essa imagem mostrando um quadril saudável e um quadril osteoporótico. Olha o desgaste na cabeça do fêmur e bem em volta no acetábulo, como ele está todo degenerado aqui. Então, imagina, você andando parecendo que você está numa lixa em movimento, sentindo dores, porque ali existem estruturas nervosas, vasculares, articulares, e estão sendo comprimidas e desgastadas. Contato, é como uma lixa batendo numa estrutura. Fisiopatologia. A osteoartrose é uma doença articular na qual alterações bioquímicas e metabólicas resultam na desintegração da cartilagem articular. Essa cartilagem é uma estrutura avascular, rica em água, entre 66% e 80%. É constituída por componentes inorgânicos, como a hidroxiapatita, e orgânicos, como o colágeno tipo 1, especialmente, e os proteoglicanos. O colágeno tipo 2, desculpe, ele é mais maleável do que o colágeno tipo 1. O colágeno tipo 1, ele é mais rígido. A nível de suporte de carga, o colágeno tipo 2 suporta muito mais carga sobre a articulação do que o colágeno tipo 1, que pode se romper muito facilmente. Por exemplo, o ligamento amarelo que liga a fóvea da cabeça do fêmur lá na fossa do acetábulo, ele é colágeno tipo 1. Então, um trauma excessivo na região pode romper esse ligamento. Já, por exemplo, os ligamentos colaterais do joelho, eles são tipo 2. Então, eles são mais maleáveis. Que música é essa? É lá? Caraca, o cara bota música alta pra caramba, aula na escola, que tá dando aula de ginástica. O cara bota aula, parece que ele deve estar escutando uma música tocando aí, não sou eu não. O colágeno é uma proteína instável e de curta duração que garante a estrutura da cartilagem e a absorção dos impactos que nela chegam. Essa proteína precisa ser renovada constantemente pelas células cartilaginosas. Nós estamos num processo de renovação constante. Nós trocamos todas as células do nosso corpo, homens a cada 8 anos, mulheres a cada 7 anos em média. Então, esse cálculo que é feito das trocas das células do nosso corpo, então nós trocamos as nossas células como se tivesse renovado o nosso corpo totalmente, mulheres a cada 7 anos em média e homens a cada 8 anos em média. Tá? Por isso que se fala que
esses 7, 14, 21, 28, 35, 42 e assim por diante, são os momentos de pico orgânico. E no homem, 8, 16, 24, 32, 40, são os picos orgânicos, são as mudanças, as trocas do nosso corpo como um todo, tá? Células ósseas, células da pele, cabelos, estruturas, células dos nossos órgãos, são trocadas no total entre 7 e 8 anos em média. Com o aumento das solicitações mecânicas, posturais ou traumáticas, a produção de colágeno pelas células conjuntivas ou os elos cruzados intramoleculares de colágeno como um processo de defesa textual ao estresse aumentam. Quer dizer, o estresse excessivo, a inatividade, a obesidade, a inatividade, o sedentarismo faz com que essas células que estavam reparando comecem a não acontecer por um processo natural de envelhecimento. Tá? Então, essas células começam a não ser reparadas e o processo de desgaste aumentando. O tecido passa a suportar mais os tensionamentos, mas perde gradualmente a elasticidade. Você vê, eu, por exemplo, eu não consigo fazer coisas hoje que eu fazia 10 anos antes. Não é que eu estou envelhecendo. Isso é natural, gente. Todo mundo vai chegar num processo de envelhecimento. A gente vai notando que aquele movimento que você realizava, aquela forma que você executava, já você não consegue mais. Você não consegue mais o que você fazia há uns anos atrás. Uma estrutura osteocartilaginosa que passa a suportar mais estresse se espessa e, de certa forma, resiste menos aos impactos. É o desgaste em si. Então, aqui também outra imagem, né, um processo inicial de desgaste. Tá? Aqui os números aqui estão em relação. Uma cartilagem saudável. 2, destruição inicial da cartilagem. Essa cartilagem, na verdade, é a membrana articular que envolve as extremidades e regiões articulares do osso. No 3, crescimento inicial da osteoporose, no caso aqui, o desgaste em si, a perda tecidual, destruição da cartilagem, osso desprotegido, destruição de menisco também. Tá? É como uma lixa fazendo um desgaste nos nossos amortecedores do joelho. Por isso que incha. Por outro lado, os tecidos periarticulares mais espessos e menos flexíveis limitariam os micromovimentos e aumentariam a coaptação articular. O condrócito é uma célula conjuntiva cartilaginosa que vive em um meio anaeróbico e normalmente não se divide. Passei sem querer? Passei. Por outro lado, os tecidos periarticulares mais espessos e menos flexíveis limitariam os micromovimentos e aumentariam a coaptação articular. Quando a gente fala de micromovimento, na verdade, articular, são movimentos até imperceptíveis, são movimentos que usam pequenas musculaturas. Quem faz isso, na verdade, é a própria forma proprioceptiva do nosso corpo. O condrócito é uma célula conjuntiva cartilaginosa que vive em um meio anaeróbico, normalmente não se divide. Ok. Ele armazena enzimas que têm o potencial de degradar o colágeno e proteoglicanos. Essas enzimas denominadas de metaloproteinases, chamado de colagenase. Tudo que é ase, gente, o sufixo ase é enzima. Tá? A colagenase é uma enzima, a estromelesina é uma enzima, a gelatinase é uma enzima. As serinoproteases são enzimas, o tiolprotease são enzimas. São enzimas na tentativa de reparação do tecido ósseo. Então, olha só. Olha a articulação do joelho, né? Uma articulação normal, com a cápsula, com a membrana articular normal, e olha o desgaste. Vocês vão ver, eu acho que no vídeo, não sei se ele mostra, mas vocês vão ver sangue na articulação. Aqui, esse vermelho aqui é sangue. Ou seja, o osso é um órgão vivo, o osso precisa de sangue, né? Então você começa a ver que não há proteção mais na extremidade do osso. Então aqueles vasos que poderiam estar nutrindo melhor aquele osso, não mais estão nutrindo de uma forma adequada. São liberadas pelas células de cartilagem da sinóvia, né? Ou seja, a produção de líquido sinovial, sob ativação de inúmeros mediadores químicos, como as citocinas e os fatores de crescimento. Em uma cartilagem normal,
ocorre um equilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo, ou seja, a formação e a destruição, tá? Formação e destruição das estruturas cartilaginosas. O que não é observado é uma cartilagem osteoartrósica, no qual a atividade catabólica, liderada pela ação de enzimas, supera a atividade anabólica, ou seja, a destruição supera a remodelação óssea. As enzimas que degradam a cartilagem são praticamente inativas à temperatura articular normal, que está em torno de 30 a 33 graus. Olha só, isso aí está falando em relação à temperatura interna do nosso corpo, às vezes, tá? Enquanto a liberação dessas enzimas pode aumentar até 4 vezes, 36 graus, e até 3 vezes, 39 graus. Quanto mais quente, mais proliferação de inflamação na articulação. Né? Os sinais de inflamação, você pode colocar a sua mão, você vai sentir, né, que o local inflamado, o local edemaciado, vai estar mais quente se comparativamente com outra região do nosso corpo. Aqui já é uma imagem de uma artroplastia total do joelho, tá? É trocado o platô tibial, é trocado a face patelar, como os côndilos da tíbia também. Os meniscos estão fazendo essa função dessa estrutura aqui em cor cinza, tá? Fica um joelhinho bacana, fica um joelhinho bacaninha. O problema é quando você passa no negócio, né, o negócio de metal, você vai ser apitado, até o cara, detetor de metal. Tem aqui uma ajudante aqui que me deu um pituco. Olha só a imagem radiográfica, né, da troca dos côndilos, da face patelar. Aqui tem um errinho aqui que eu não faria se eu fosse médico. A face articular da patela tem que ser trocada também, porque eu estou aqui com uma estrutura óssea batendo no metal. Aí eu vou ter um desgaste novamente, que daqui a pouco outra cirurgia para fazer a troca da face articular. Esse é complicado. Interessante. Legal, né? Professor, eu queria... Impressionante. Eu já vi algumas cirurgias dessas, presenciado. Colegas, médicos, amigos me chamaram, me ligaram, olha, quer ter uma cirurgia assim e tal, quer vir ver? Vamos lá. Me chamaram, já vi algumas cirurgias, presente em sala de cirúrgico, centro cirúrgico. Professor, uma pergunta. Pode falar. Existe a possibilidade dessa prótese descolar em algum momento? Nunca li nada sobre o assunto. Nunca li nada. Nada assim, não? Não, nunca vi nada sobre... Existe sim uma falência da prótese, né? Uma perda da função, mas... ou desgaste da prótese, mas demora muito. Uma prótese dessa demora 30 anos. Você vê, uma pessoa, pelo próprio formato da perna, deve ter mais de 60 anos ali. Se uma prótese tem uma durabilidade de 30 anos... Pode falar. A minha curiosidade foi mais por causa daquela parte da cola, porque assim, eu nunca tinha visto. Não, aquilo é um cimento acrílico, eles misturam, alguns casos eles misturam com aquele osso que foi retirado, fazem uma mistura ali e recolocam aquela cola. Aquela cola, ela é de acrílico, ela é dura, né? Você vê que eles colocam dentro do canal medular, colocam ao redor do osso para colar, e ainda batem ainda para ter a fixação maior. E por que o tratamento volta, começa a acontecer 24 horas depois? Porque a própria impactação da carga, o ato de andar, vai ajudando também na fixação. Esse é o motivo. Professor. Desculpa. Pode falar. Mas a pessoa anda normalmente? Sim, ela tem dor inicialmente, né? Porque você viu, abre bastante o joelho. Eles não mexem em forma nenhuma nos ligamentos, nos tendões. Inclusive, se você olhar, a patela estava do lado. Ou seja, o tendão patelar, que estava ligado nela, e lá na tuberosidade da tíbia, estava normal. Eles mexem na articulação, eles mexem na parte muscular, ligamentar, e nada. Eles só mexem no osso. E é uma cirurgia pesada. O cara, você viu, o cara usa pino, martelo, serra. Caramba, mas 24 horas depois já bota assim o pé no chão? 24 horas. Depois da cirurgia, o paciente... Depois da cirurgia, o paciente... Pode falar.
o paciente já pega ele para fazer já o tratamento de fisioterapia ou tem que 24 aguardar horas. um período para 24 horas. 4 horas. 24 horas. Sim. 24 horas você já tem que botar ele em pé. Professor, mas, Oi. tipo assim, ele tá em coma induzido ou é anestesia? Anestesia. Porque pra Anestesia, fazer uma às vezes, cirurgia local. dessa, pra chegar no Às osso, vezes é né? local. Às vezes a anestesia é local. Porque para chegar no osso deve ser bem... Olha, se algum dia você tiver a oportunidade de ver uma cirurgia dessa, ela é uma cirurgia pesada, tá? Eu gosto dessa área, né? Eu gosto da traumatortopedia, mas eu já vi cirurgia de joelho, já vi cirurgia de ombro, já vi cirurgia de quadril. A de quadril é um pouco mais pesada, né? Porque ela tem que entrar muito, tem muita musculatura ali, eles entram mais forte em cima. Mas a fisioterapia é o fator logo depois. Acabou a cirurgia, o médico, ó, remédio só para anti-inflamatório, algum dreno, às vezes coloca um dreno, e fisioterapeuta dia seguinte. Dia seguinte a gente está começando ali. A osteoartrose, a cartilagem perde sua elasticidade, tornando-se inicialmente edemaciada, em decorrência da desorientação da rede colágena e hidrofilia dos proteoglicanos, ou seja, a diminuição de água circulante na região da articulação e a deformação e a perda da função óssea ali. Os fragmentos de cartilagem livre se depositam nos tecidos intraarticulares, irritando-os e levando a respostas imunológicas, humorais e celulares. Tais respostas são traduzidas por quadro de sinovite com fagocitose, ou seja, a tentativa do organismo em reparar aquele tecido, né? E liberação de citocinas pró-inflamatórias. Com a sinovite, que já é um quadro de inflamação presente, passa a ocorrer uma proliferação de tecido sinovial similar àquela observada em artropatias inflamatórias, espessamento da cápsula, ligamentos e tendões. Ou seja, as funções que existiam nessa articulação começam a ser normais. As fibras colágenas de ligamentos e a cápsula articular não podem mais suportar as forças de tensão, se encurtando e promovendo sinais de aderência sinovial. Ou seja, com dor e com essa mobilidade inadequada, a formação inadequada do tecido ósseo, você começa a ter diminuição de amplitude de movimento, dor local, né? E rigidez, principalmente em temperaturas mais baixas. À medida que a cartilagem vai se deteriorando, sua capacidade de reparação vai se tornando menor e o metabolismo local caminha para a degeneração do catabolismo. Só dar uma paradinha aqui, nós estamos praticamente na metade. Quem ainda não deu o presente lá no chat, por favor, coloque, porque vai ser a presença dada por esta palavra lá no nome seu, tá bom? Continuando. Aqui uma visão para a gente entender, né, uma visão de uma articulação coxofemoral normal e uma diminuição de espaço entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. E você vê que a formação do osteófito começa aqui, ó, bem na incisura do acetábulo, bem na borda do acetábulo. E existe também um pedacinho aqui, ó, de desgaste. Provavelmente, por essa posição e essa região onde formam esses dois osteófitos, provavelmente é uma pessoa com algum tipo, tá, de problema postural na coxa. Pelo ângulo aqui, uma coxa valga. Etapa de destruição da cartilaginosa. Primeira etapa, dano à cartilagem. Rompimento da matriz, diminuição da ligação promovida pelos proteoglicanos, aumento do conteúdo hídrico, cartilagem torna-se inelástica, ou seja, não tem uma boa distensibilidade, e ela está mais suscetível a danos. Resposta dos condrócitos, alterações de pressão e osmolaridade. Condrócito detectam os danos liberando mediadores, a tentativa do organismo se recompor. Estimula a liberação de enzimas, degradando a matriz danificada. Processo de reparação não apropriado, ou seja, por isso que se formam as pontas, já o desgaste, né, da membrana articular e a formação dos osteófitos. Conteúdo hídrico da cartilagem aumenta. Declínio da resposta dos condrócitos devido à morte de condrócitos ou dano mecânico.
O dreno mecânico, nós estamos falando aí de má postura do joelho, lesões articulares, fraturas, destruição do tecido cartilaginoso. O osso subcondral passa a responder pela maior parte da absorção das pressões que chegam na articulação. Microlesões, ou seja, às vezes são lesões imperceptíveis, tá? Endurecimento do osso subcondral. O osso subcondral apresenta limitações quando suporta as pressões sobre a cartilagem. Você pode testar a amplitude de movimento, a pessoa que está com uma osteoartrose, ele vai ter uma diminuição da amplitude naquela articulação-alvo. Este pode se formar também ao longo das inserções da cápsula articular, os osteófitos capsulares. Eles podem ser laterais, mas eles podem ir para dentro da articulação, que é pior ainda, tá, gente? Embora represente uma resposta ao processo degenerativo cartilaginoso e a remodelagem ósseo subcondral, o mecanismo de formação osteofitária ainda é desconhecido. Na maioria das articulações sinoviais, o crescimento e o endurecimento do osso subcondral e metafisário é denominado de eburneação óssea, ou seja, a má formação, dá origem a proeminências fibrocartilaginosas, auróssea e periférica interfaces, que na verdade são os osteófitos, chamados de osteófitos marginais, vulgarmente chamados de bicos de papagaio. Eu uma vez, numa autópsia, né, fazendo a dissecção de um cadáver, não é exagero não, eu vi um osteófito de uma lombar maior que meu dedo. O tamanho do osteófito. Quer dizer, você vê que uma estrutura que está aqui, você começa a interromper o fluxo, o movimento. Aí, às vezes, o movimento é tão absurdo e brusco que ele pode quebrar o osteófito. O líquido sinovial passa a ser empurrado para as fendas da cartilagem até o osso subcondral nas regiões de microfraturas, com formação de pseudocitos. Em fases mais avançadas da doença, o líquido sinovial passa a ser produzido em menor quantidade, com mudanças em sua viscosidade. E, na verdade, essa visão aqui é que ainda é a provável, né, a teoria provável, por essa diminuição do líquido sinovial circulante, é que pode estar gerando exatamente esse comprometimento na articulação. Então, nós temos aqui a visão do quadril e no joelho, né? A dor contínua no quadril, acentua com carga quando você anda durante muito tempo, durante o dia, aumenta com frio e umidade, tem associação com dor lombar, porque você começa a fazer pisadas e marchas apoiando mais num membro que no outro, automaticamente a descarga vem para a região lombar. Amplitude de movimento diminuída, rigidez articular, crepitação, que na verdade, a sensação de ranger nas articulações, e aumento do volume articular com aumento de edema. No joelho, dor no joelho que piora com atividade física e melhora com repouso, hipotrofia do quadríceps pela diminuição da amplitude de movimento, déficit de força, marcha em flexo-extensão, joelho flexo e perna em varo, crepitação, ou seja, o ranger, e limitação da mobilidade, diminuição da amplitude de movimento. No quadro clínico, nem sempre as manifestações radiológicas da osteoartrose refletem uma sintomatologia proporcional. Dor espontânea localizada e hipersensibilidade. Geralmente é o primeiro sintoma a ser observado pelo paciente. Ocorre no início dos movimentos, alivia com repouso e piora com atividades com cargas à noite. Após período de sobrecarga articular, climas frios e pós-estresse emocional. Então, também tem um fundo emocional, né? Porque gera tensão e gera contratura, e contratura gera dor. A dor na osteoartrose tem etiologia multifatorial, ou seja, sobrepeso, excesso de exercício físico, má postura articular, má postura ao carregar cargas. Fatores: excitação mecânica dos nossos receptores periarticulares em decorrência do edema e da inflamação, excitação química dos nossos receptores periarticulares por substâncias como o ácido lático, histamina, que são, na verdade, enzimas que são produtoras de dor, cininas,
prostaglandinas, leucotrienos, bradicinina, são outras. Espasmo muscular, pontos gatilho, que nós chamamos de trigger points, aumento da pressão intravenosa óssea, em decorrência da hipertrofia de microfraturas. Aqui uma visão de uma formação de osteófitos e uma degeneração óssea na patela. Rigidez articular pós-repouso. Com repouso e inatividade ocorre menor lubrificação intraarticular. É o que acontece quando a gente acorda, né? Ao acordar, a tal da rigidez articular é devido ao repouso noturno. Parestesias, normalmente associadas a compressões de estruturas nervosas na região da coluna vertebral em função da presença dos osteófitos. Geralmente o osteófito acontece quando há uma diminuição do espaço entre uma vértebra e outra e vai com que haja a pressão sobre estruturas nervosas, causando parestesias. Então, uma lombocetalgia, uma ciatalgia, pode ser por artrose, ou na verdade, na coluna, que são as espondiloartroses. Pode promover a ciatalgia também. Diminuição proprioceptiva, ela acontece, percepção articular, isso ocorre devido a inúmeros fatores, sobretudo em razão da inatividade, da deterioração das estruturas periarticulares. Tal diminuição pode conduzir o paciente a lesões como entorse, disfunções posturais e funcionais, quer dizer, a dor provocando isso, ou o desequilíbrio provocando isso. Fraqueza muscular, distensão dos tecidos periarticulares, cápsula articular e ligamentos, em função do edema e da dor, são importantes fatores de inibição na atividade reflexa muscular, favorecendo a atrofia e fraqueza muscular, causando instabilidade articular e funcional. Quer dizer, a pessoa com dor, com imobilidade, gera instabilidade, fraqueza, quedas, né? Por isso que esse somatório todo vem as fraturas logo depois, que são as fraturas por queda no idoso. Estou aqui mostrando, na verdade, o comprometimento articular, né, entre as mãos, as risartroses. Espasmos musculares é uma fonte geradora de dor, como um ciclo vicioso de dor, espasmo, dor. Isso é constante, tá? Principalmente no frio. Você vê, a pessoa que conversa com um reumatologista, ou em que período as pessoas de uma certa idade procuram mais esse profissional. Pode perguntar para um colega, um amigo que tenha um problema reumático, em que momentos eles procuram mais o reumatologista. No Rio de Janeiro, principalmente, entre finalzinho de junho, julho e um pedacinho de agosto. Crepitações articulares palpáveis, sinais marcantes da osteoartrose, as crepitações articulares. Se você pegar uma ausculta e colocar no joelho e pedir para a pessoa movimentar, você vai escutar um ranger. As intensidades ocorrem devido à irregularidade das superfícies articulares, em razão da presença de pequenos fragmentos intraarticulares, por aquela desfragmentação que eu falei, ou mesmo pelo atrito entre partes moles articulares. Limitação da amplitude de movimento associada à hipertrofia de cápsula, tendões e ligamentos, presente osteófito, dor e edema. Com dor, você não consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude. Incongruências articulares e deformidade. Quando chega a esse ponto, é cirúrgico, tá? Quando há uma incongruência, quando há uma deformidade presente, quando a dor é constante, né? Em joelhos, quadris, coluna nem tanto, mas nessas duas articulações, cirurgia é o mais indicado. Normalmente a visão de uma articulação normal é uma articulação já osteoporótica, não, artrótica, desculpe. Sinais inflamatórios articulares é mais exuberante quando a articulação acometida é submetida a traumas e esforços contínuos. Caso contrário, a inflamação decorrente de degeneração se apresenta sob forma discreta. Olha o quadro aqui de novamente uma articulação normal e o processo degenerativo no joelho. Sinais inflamatórios articulares, inicialmente o edema e derrames articulares são responsáveis pelo aumento do volume articular. Em fases mais avançadas, a osteoartrose, o aumento do volume articular, se associa também com a proliferação marginal das superfícies articulares e o espessamento da cápsula. Não adianta fugir, porque futuramente todos terão artrose, não adianta fugir. Derrame articular relacionado a traumas ou uso excessivo da articulação.
osteófise e nódulos ósseos. São proeminências ósseas similares a esporões, decorrentes da hipertrofia subcondral, ou seja, o aumento do volume da estrutura óssea e proliferação sinovial nas margens das articulações. Olha o biquinho aqui, parecendo o biquinho do papagaio. Olha a diminuição do espaço entre um corpo vertebral e o outro. Olha como é que o disco aqui está totalmente esganado entre um corpo vertebral e outro. Automaticamente, se eu diminuir esse espaço, eu comprimo esse nervo. Aí vem as parestesias e as dores relacionadas a essa compressão. Aqui os osteófitos aparentes. Já falei disso também. Ah, sim, isso aqui é uma parte interessante. Osteófitos e nódulos ósseos. Os nódulos ósseos se apresentam de duas formas. Os nódulos de Eberden, que acometem, estão presentes nas articulações interfalângicas distais das mãos. E os nódulos chamados de Bouchard, que estão nas articulações interfalângicas proximais. Então, vamos olhar isso aqui, olha só. Então, se eu tenho entre a falange média e a falange distal, nós chamamos ela de nódulo de Eberden. Se ele está entre a falange média e a falange proximal, nós chamamos de nódulo de Bouchard. Essa é a diferenciação da osteoartrose nas mãos, nos dedos das mãos. Então, repetindo, chamamos de nódulo de Eberden que aparecimento de um nódulo, tá, osteoartrótico entre a falange média e a falange distal. E chamamos de nódulo de Bouchard entre a falange média e a falange proximal. Ok? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Sim. Tranquilo. De acordo com a articulação acometida, a osteoartrose recebe diferentes denominações. Já falamos isso hoje um pouquinho, né? Gonartrose, artrose de joelhos, maior incidência em mulheres obesas. Espondiloartrose ou espondilodiscoartrose, essa é uma outra forma que alguns autores estão usando. São as artroses da coluna vertebral, culmina com quadro de dor local e irradia para membros inferiores, no caso, as ciatalgias. Coxartrose, artrose do quadril, maior incidência nos homens. Risartrose, acomete na articulação carpo-metacárpica do polegar, mais comum nas mulheres. Também entre as falanges, né? Ou seja, o nódulo de Bouchard e os nódulos de Eberden. Olha só, olha esse caso aqui, desse dedo aqui, como a destruição, inclusive, da cápsula faz com que haja uma deformidade articular. Olha uma ponta aqui, aqui tem outro osso com uma ponta, aqui tem uma ponta se formando. Diagnóstico. O American College of Rheumatology estabeleceu alguns critérios para o diagnóstico da doença, baseados fundamentalmente em critérios clínicos. Amplitude dolorosa de movimento, rigidez matinal inferior a 30 minutos, crepitações e proliferações ósseas e radiológicas, presença de osteófitos, esclerose ou presença de cistos subcondrais, diminuição do espaço articular, incongruência e desmineralização óssea. Isso é a Associação Americana de Reumatologia, tá? O raio-x, na maioria dos casos, o exame é suficiente para a confirmação do diagnóstico, é fácil observar, embora não possa fornecer dados precisos sobre a gravidade do processo. Ressonância nuclear magnética pode ser necessária, sobretudo quando se pretende identificar alterações em tecidos moles periarticulares, principalmente quando esse osteófito ele não está na borda do osso, está na parte interna do osso. Então, são osteófitos intraarticulares e não periarticulares. Estabelecer diagnóstico diferencial, determinar alterações prévias da estrutura osteocartilaginosa. Olha só esse osteófito aqui, nessa ressonância, como a ponta dele está, inclusive, extremamente se fechando, inclusive, né? Ele está até se fechando. Diminuição desse espaço entre um corpo vertebral e o outro, a formação em cunha, na parte inferior da vértebra. Você vê que ele não está se pronunciando posteriormente, está pronunciando, na verdade, anteriormente. Ultrassom, ultrassonografia, pode ser útil na investigação de estruturas moles e edemas.
Marcadores biológicos buscam rastrear moléculas ou fragmentos moleculares que reflitam alterações articulares no tecidos ósseos cartilaginosos. São utilizados hialuronato, proteiglicano, cerato, sulfato e colágeno. São marcadores químicos, tá? Para exames por imagem também. Aqui foi feito, na verdade, uma artroplastia total do joelho. Vocês vejam a colocação dos eletrodos do TENS aqui, para aliviar a dor, principalmente no quadríceps. O tratamento desses pacientes deve ser multidisciplinar. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiros. O diagnóstico e o tratamento precoce pode minimizar os sintomas e auxiliar o retorno à manutenção de suas atividades diárias, melhorando o condicionamento físico destes pacientes. Exercício terapêutico. Os objetivos se relacionam com a redução das alterações funcionais, facilitação das atividades diárias, redução da dor, aumento da amplitude de movimento, aumento da força muscular, melhora da postura e do condicionamento físico. Isso aqui são os objetivos que nós temos que alcançar com a atividade terapêutica, os exercícios. Em estágio de agudização, podem ser realizadas mobilizações passivas para diminuir a formação de contraturas e obter um retorno mais rápido da amplitude de movimento. Pega a articulação, apoia na região posterior da coxa, segura na extremidade distal da perna, no tornozelo, e fazemos extensão e flexão do joelho. O movimento articular, no caso do joelho, né? Se for no quadril, nós temos que fazer todos os movimentos do quadril. O movimento articular aumenta a lubrificação da articulação e acelera o processo de regeneração da cartilagem. Então, aqui no caso, no joelho, você está vendo a posição do terapeuta, né? Apoiado no calcanhar, no terço distal anterior do fêmur, né? da coxa, fazendo, na verdade, um movimento passivo de flexão e extensão da coxa femoral e flexão e extensão do joelho. Como nós sabemos já da propensão de osteoartrose do joelho no sexo feminino, aqui a atuação maior é no joelho. Posso fazer o uso de exercícios isométricos? Deve. Posso fazer uso de carga suave, fazendo isometria, isotonia? Deve. Tá? Quem dá sustentação ao corpo é a musculatura estabilizada, é a estabilidade articular. Isso que dá consistência ao nosso corpo. Os alongamentos diminuem as retrações e os encurtamentos miofaciais. É o que nós chamamos de alongamento terapêutico. Colocamos o paciente lateralmente, se eu quero alongar o quadríceps, apoiamos anteriormente a coxa, seguramos no tornozelo do paciente e fazemos passivamente, tentando alongar a musculatura do quadríceps. Na parte posterior, fazemos a flexão do quadril até um limite que ele não sinta a dor e alongamos a parte posterior da coxa. Alongamentos diminuem as retrações e os encurtamentos miofaciais, descomprimindo as articulações, garantindo assim a nutrição e a hidratação das cartilagens. Os alongamentos passivos e estáticos são ideais para aumento dos níveis de flexibilidade, está errada essa letra, favorecendo a amplitude de movimento. Os exercícios isométricos realizados em diferentes angulações, eu posso fazer 10 graus, 20 graus, 30 graus até 0 grau, lembrando que a maior força do músculo é quando ele está totalmente perpendicular à ação da gravidade. Não ultrapassando 60% a 70% da contração máxima são eficientes no paciente com osteoartrose. Os exercícios isotônicos, as fases concêntrica e excêntrica, podem ser realizados em uma etapa mais avançada desde que enfatize a atividade funcional do paciente. Esses exercícios podem ser intercalados com o uso de crioterapia, com o intuito de não permitir a elevação da atividade enzimática intraarticular e controlar a dor e o espasmo. Essa crioterapia utilizada junto com o exercício terapêutico, se possível, nos primeiros 10 dias, tá? Depois disso, partimos para um calor superficial. Não, sim um calor superficial em si, tá? Evitando o calor frio, e sim o calor quente, para melhorar até a mobilidade tecidual local. Termoterapia superficial, o uso se justifica a redução. Lembrando uma coisa, gente, se o paciente fez a colocação de placas, parafusos, ou mesmo, no caso aqui, a prótese do joelho, que é o exemplo que nós tivemos aqui da cirurgia,
Calor profundo, nem pensar. Por quê? Você vai fazer queimadura interna. Porque, no caso, o ondas curtas, que tem uma penetração profunda, vai aquecer aquele metal, e aquecendo o metal, você vai promover uma queimadura interna, que é muito mais complexa do que uma queimadura externa. Não que seja boa, não é bom, mas eu estou promovendo uma queimadura que eu não estou visualizando. Então, é contraindicado o uso do ondas curtas, placas, parafusos, próteses, no caso aqui da artroplastia total do joelho, que é o exemplo que eu dei aqui na nossa aula. Seu uso se justifica na redução e rigidez articular ou na promoção da diminuição da dor e espasmo muscular. Forma de calor superficial, infravermelho, forno de Baker, banhos de parafina utilizados nos estádios subagudos ou crônicos. Então, nós podemos fazer uso do infravermelho, não esquecendo da técnica, a distância e a forma perpendicular da utilização do aparelho. Usar massagem para melhorar a mobilidade do tecido, tá? Pode ser importante recurso de tratamento dos tecidos miofaciais, satélites ou as articulações. As manobras devem envolver manobra de deslizamento superficial para desestabilizar a estrutura, diminuindo a percepção dolorosa. Posso fazer uso de pompagem, que é uma técnica, tá? De restauração e frouxidão fisiológica. Possui importante ação sobre a restauração fisiológica miofacial em grupos musculares retraídos ou contraturados. Reeducação postural, que é o RPG, você pode indicar para que ele faça, porque a pessoa com dor, ela pode tentar não apoiar no membro, ele vai sentir medo inicialmente de apoiar no membro que foi feito a prótese. Então, indicação de RPG aqui está bem indicado. Eletroterapia TENS vai estimular a seletiva as fibras táteis, tá? Diminuindo e promovendo o alívio da dor local. Alta frequência, nós estamos falando aqui de ondas curtas e micro-ondas. A atividade enzimática responsável pela degeneração cartilaginosa aumenta à medida que ela eleva a temperatura. Micro-ondas e ondas curtas e ultrassom, eu botei bem grande em vermelho, está contraindicado, é contraindicação absoluta. Não faça, por favor. Órteses ou talas de posicionamento podem ser empregadas em mãos e punhos, quando em repouso se faz necessário, quando intercalado com atividade. Na coxa artrose, o uso de bengala ou andador pode ser prescrito para auxílio da marcha. O cara revoltado, que não aguenta mais, está no computador. Eu abro agora para perguntas. Cansou do computador? Quer tomar uma cachaça? Professor. Oi. Qual é o contraindicado mesmo que você falou? Micro-ondas, ondas curtas e ultrassom. Tá ok. Continuo aberto a perguntas. Alguém na família que tem artrose, artrite, com dores, reclama? Hein, galera? Alguém na família com artrose, com artrite? Não, até que não. Vocês viram que o tratamento não é nada absurdo. O principal motivo do tratamento é a atividade muscular. Eu acho que deu para ver claramente isso. A eletro, a termo, eles vão ser utilizados em um momento. Mas o principal motivo para tratamento do paciente é o trabalho muscular, é a cinesioterapia. Esse é o principal ação no pós-cirúrgico ou no pré-cirúrgico. É muito importante, quando você tem um paciente em que há um prazo para a realização de uma cirurgia, em que você possa fazer um bom pré-cirúrgico. A gente sabe que um bom pré-cirúrgico te dá a possibilidade de um bom pós-cirúrgico. A recuperação, inclusive, é mais rápida. Se você fizer um bom trabalho no pré-cirúrgico, você tem a condição de que o pós-cirúrgico desse paciente é muito mais rápido. É por isso que você vê, quando eu tenho um paciente que tem uma cirurgia, um atleta, por exemplo, a recuperação do atleta é muito mais rápida, porque ele já tem uma predisposição muscular que dá sustentação ao corpo dele. Esse é o motivo importante
que caso haja espaço entre o momento da cirurgia, que se possa fazer um bom trabalho pré-cirúrgico, o retorno do paciente é muito mais rápido. Pensem nisso, é correto fazer isso e façam isso no dia que vocês estiverem à frente de uma clínica, trabalhando numa clínica, a importância do pré-cirúrgico. Todo mundo só pensa no depois. O antes, às vezes, é mais importante do que o depois. Porque se eu faço um bom trabalho antes, a recuperação do meu paciente é melhor e mais rápida. Ô, professor. Oi. O meu irmão vai operar os 2 joelhos. Vai operar primeiro... Por que motivo? Aí vai... ele falou que é o menisco medial, ambos, na realidade, porque ele fazia luta e machucou lutando. E o outro foi no futebol americano. Aí ele disse que o primeiro ele vai operar o direito, vai ficar 6 meses afastado. Aí, assim que acabar os 6 meses, né, tipo, cirurgia, tratamento dele, vai operar o esquerdo. Vai ser praticamente 1 ano de tratamento. Vocês sabem que o problema do ligamento é a recuperação, né? O problema... Porque ele tá com medo, ele teve que perder 10 quilos. Se ele puder fazer um pré-cirúrgico aí, a recuperação dele é mais rápida. Você pode começar a trabalhar com ele. Você pode começar a trabalhar com ele, por que não? Fazer uma proposta de trabalho e começar a trabalhar com ele, por que não? É assim que a gente começa a aprender, gente. Ele está caminhando, né, fazendo caminhada para perder os quilos ainda, fazendo dieta, mas ele não caminha, tipo, 1 hora de caminhada, é meia hora só que o médico liberou, entendeu? Porque o joelho... O ideal seria ter caminhar dentro d'água. Se ele pudesse caminhar dentro d'água, numa piscina, por exemplo, seria especial. Porque o esforço dele é maior e ele não teria tanto impacto no joelho dele. Seria, especial. A Monique fez uma pergunta aqui. Uma fratura pode desenvolver uma artrose? Se ela for inadequada, se houver, por exemplo, o reposicionamento do osso, né? Na colocação do gesso, por exemplo, ele for mal posicionado, se a fratura se repetir, né? Tudo isso é um processo. O processo de repetição é um processo de desgaste. O processo que se repete vai gerando desgaste. Não é que uma única fratura pode gerar, é uma série de processos que vem junto, a má colocação do gesso, o reposicionamento do gesso não foi bem feito, né? O realinhamento articular não foi bem feito, o pós-retirada do gesso não foi tratado adequadamente. Então, é um somatório de fatores que pode gerar artrose no futuro. Não é que a fratura vai gerar, é um comprometimento somatório. É porque, professor, o meu noivo, ele sofreu um acidente terça-feira agora, ele já tinha caído da escada, aí fraturou o rádio, aí no meio de 2 meses, terça-feira agora, ele sofreu um outro acidente, só que agora foi de moto. Entendi. Aí o médico falou que poderia acontecer de gerar uma artrose. No futuro. É por isso que eu perguntei. É a tal da pseudoartrose. A artrose precoce, a pseudoartrose. É a tal da pseudoartrose. Deixa eu pegar um negócio aqui e mostrar a vocês. Sim. Cadê, meu Deus? Bom, o próximo trabalho é sobre osteoartrose, tá? É sempre o mesmo procedimento, me entregar até a quinta-feira, tá? Eu sempre faço o seguinte, até meia-noite eu estou recebendo. Vocês não, mas eu apago dentro do Zap tudo, quer dizer, quem vier a partir de agora me entregou depois. Tá? Então escolher uma região do tipo de artrose. Então, vocês viram, você pode escolher artrose na coluna, ou nas mãos, ou no joelho, ou no quadril. Escolha uma região, tá? Primeira coisa. Como a radiologia pode auxiliar nesse processo? Falamos algumas coisas sobre isso hoje, né? Apresente uma imagem que se relacione com o escolhido. Eu vou falar de artrose de coluna. Pega uma imagem sobre artrose de coluna. Eu vou falar das mãos. Pega uma imagem de artrose das mãos. Apresente características desse tipo de artrose. Quais são as características da artrose da coluna? Que são as mesmas, tá? Do quadril, do joelho. E
e alguns objetivos, né? Objetivos que você quer alcançar com o paciente no tratamento. Falamos alguns objetivos quando nós começamos a falar sobre o tratamento, tá? Junto ao indivíduo. Pelo menos 2 objetivos, tá? A entrega dia 3/9, semana que vem. O processo aqui é o mesmo, tamanho de letra, a mesma coisa. A capinha é a mesma coisa, só mudou o título. Alguma dúvida nesse trabalho, gente? Não. Só queria Tranquilo, né? Assim, a partir dessa semana, botar junto, tipo assim, mandar o trabalho junto com o nome, é isso? Quando você for gravar, PDF, né? Trabalho 2, do lado, dá um tracinho, bota o nome da pessoa, só isso, para me facilitar. Porque tem gente mandando trabalho 2, 3, 4 vezes. Aí quando você joga para dentro da pasta... Nome. É só se botar reumato ou CVR. Reumato o nome. Só isso. Mais nada. Tá, primeiro nome. Vai botar primeiro nome. Não é para me facilitar na hora que eu baixo para colocar, porque eu estou botando em pastinhas. Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Eu fiz uma planilha com os trabalhos entregues, foi feito direitinho dentro do que foi pedido. Está tudo guardadinho lá dentro. Trabalho 2 tem uma pastinha, trabalho 3 tem uma pastinha, trabalho 4 tem uma pastinha. Eu estou colocando tudo separadinho, bonitinho. Com umas presenças eu vou começar a cobrar hoje. Né? Alguém não falou lá o presente? Esse papel, quando eu baixo aqui, quando eu fecho o Zoom, vem para mim o chat. Então eu tenho todo mundo que participou da aula. A turma tem 60, tem 52 participando. Cadê os outros 8? Semana passada, estava faltando 28. Mas, vamos embora. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tudo tranquilo, né? Tranquilo. Gente, obrigado. Continue se cuidando. Sim. Fala, Reginaldo. Não. Tocou Tudo sem querer ok. Tocou sem querer aí. Mas continue se cuidando. Qualquer dúvida, eu sempre estou aberto a responder, tá? Qualquer dúvida. Esse trabalho não é mais simples que o primeiro, ok? Mas um abraço a todos, bom fim de semana. Se cuidem, tá, gente? Um abração. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Esse trabalho pode ser em dupla aí, mesma coisa, tá?